Boa tarde, Brasil. Boa tarde, boa noite, Turquia. Hoje nossa live super especial será com o professor historiador José Walter Nunes. Ok? Boa noite, amigos. Hoje é um dia bem especial. Vamos fazer uma live com o professor José Walter Nunes. Sou Maria Eva, brasileira, historiadora, casada e moro aqui na Capadócia há 7 anos. E nossa live hoje é com o professor, historiador, José Walter Nunes, pós-doutor em História e Cultura, trabalha com História e Memória na Universidade de Brasília, também tem um projeto com NACOIM. Ramon, buenas noches, tudo bem, amigo? Saudação de Capadócia para você do grupo. Abonos para o grupo, tá, Ramon? Buenas noches, muito caliente hoje. Tá? Professor José Walter Nunes é um professor, pesquisador, trabalha na Universidade de Brasília, acompanhando vários projetos culturais com história, temporalidade, oralidade, vídeo e também em cima da questão cultural de Brasília. Savas Kasli Merhaba Savas. Tá? E professor José Walter já pode se conectar comigo, estou aguardando o senhor. Tá bem? E o professor José Walter Nunes também já ganhou um prêmio Mérito Mário de Andrade, com trabalhos relacionados à cultura e história no Distrito Federal. Estamos aguardando o professor entrar. Sulinha, muito obrigado. Tá, muito obrigada pela companhia, Sula. Meg, boa noite. Boa noite, amigos. Tá? Hoje a nossa conversa será com o professor historiador José Walter Nunes. Zé Valtinho. Ai, cadê? Sabacho, me ajuda? Entrou. Professor José Walter Nunes aqui. Devet. Ouvinte? Procura. Tá aqui já. Devet. José Procurou? Valtinho, aham. Nunes, graduado em História, pós-graduado também em História, História Social, doutorado. Boa noite, professor Oi, José boa Walter. noite. Portugal. Pode compartilhar. Oi, Envia as outras coisas. Tá. oi, Eva. Amigos, e também convido vocês a compartilhar essa live com sua família, com seus amigos. A nossa conversa hoje é com o professor, historiador e doutor José Walter Nunes. Também vou usar o meu Seu chapéu, o meu chapéu, o meu sombreiro, seu tá? sombrerito. Tudo bem, professor José Walter? Oi, tudo bem, Eva? Tudo tranquilo? Tá. Depois das tensões iniciais aqui lidando com a tecnologia, não é? Estou tranquilo agora. Ai, tá bom. Já quero aproveitar e agradecer a sua disponibilidade. Um mês esperando sua live, porque é muito. Imagine se não fosse pandemia, né? Com pandemia, o No- senhor tão requisitado, Mas tá? olha só, ô Eva, eu é que fico muito agradecido por esse convite, não é? E quero dizer boa noite aí para vocês, né? Boa tarde aqui para nós, aqui no Brasil, né? E dizer que eu estou muito contente, muito feliz por estar aqui com vocês, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho para divulgar, né, algumas dimensões, vamos dizer assim, não é, da cultura brasileira, não é? Ou as diferentes culturas que formam a cultura brasileira, não é? Então, Isso. quer dizer, é uma cultura da qual eu faço parte e com a qual eu dialogo como pesquisador, né? Então, é uma alegria E muito grande. E quero parabenizar você aí, seu marido, por esse trabalho que vocês estão realizando, né? ai, Porque muito obrigado. você como machista, vocês fazem esse trabalho inovador, não é, no campo cultural, né?
vocês estão tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto, né? Então, essa relação dialética, longe e perto, e vocês nos aproximam, né? Mundos, culturas, sociedades. Por isso, parabéns a vocês. Muito obrigada. E eu quero agradecer, primeiramente, o senhor e também nossos amigos que já estão online aí participando da live. A Jojo, lá da França, Paris. A Sulinha, de São Paulo, né, Sulinha? Se eu não me engano, se eu estiver errada, tira. A Meg Cipriano, de Roraima, não, de Rondônia. Quem mais? O Ramon, do Paraguai, o Júlio César, Sulinha, São Paulo, Sulinha. A Jojo, tá? Então, muitas pessoas nos acompanhando. E aqui da Capadócia também. Legal. O Julinho de Sedoca, no Maranhão, tá? No Maranhão. Boa noite a todos. Maranhão, França, Rondônia, São Paulo e Brasília, né? Claro. Tá? Professor, uma breve apresentação do senhor, que é doutor em História, também tem pós-doutorado pela Universidade de Buenos Aires, tem várias pesquisas, vários livros, entre eles eu tenho uma aqui, autografado, que é Caderno do Cean, lá da UNB, autografado. Eva, depois eu vou te passar isso aqui, ó. Pode deixar que eu vou para o Brasil. Ou quem vier para a Turquia também pode trazer, e o senhor também se vier para a Turquia. Pois esse aqui chama Patrimônios Subterrâneos em Brasília. Isso, esse livro é super importante, eu coloquei aqui. E o senhor também ganhou um prêmio, né, professor? Uma medalha de honra, que foi a medalha Mário de Andrade, que é Sim. Muito especial. Conta pra gente como é receber uma medalha, um mérito desse, vivo, né? Vivo, porque o senhor está vivo. Ok. Então, né, eu fui surpreendido, na verdade, com essa medalha, não é? Porque eu trabalhei, antes de vir para a UNB, né, de ir para trabalhar na Universidade de Brasília, eu trabalhei alguns anos na SPAM, né, e Fundação Nacional Pro Memória, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, eu trabalhei alguns anos lá e depois eu saí de lá, né, e fui para a UNB, e na UNB eu continuei junto com outros colegas, com a professora Nancy Arlésio Magalhães, a professora Teca, né? Então eu fui para a UNB e nós, então, continuamos com o nosso trabalho de pesquisa e de reflexão no campo do patrimônio histórico-cultural, né? E trabalhando... Exato, né? E aí, aqui em Brasília, nós nos dedicamos, né, a fazer uma reflexão sobre o papel, né, da classe trabalhadora, das pessoas comuns, no processo de produção desta cidade, né, de Brasília, capital do Brasil. Né? E daí, e depois eu vim a fazer, então, a minha tese de doutorado na USP, né, no Departamento de História, sob a orientação do professor Marco Silva, né? O professor Marco Silva é muito importante para nós historiadores. Então, aí eu fui fazer a minha tese, e aí eu trabalhei, a minha pergunta foi esta. Eu continuei mais ou menos dentro dessa reflexão, né, mas fazendo um recorte específico sobre qual a ideia, a noção de patrimônio cultural para a classe trabalhadora, para os operários, para suas esposas, para as pessoas, homens e mulheres que trabalharam e continuam trabalhando na construção desta cidade, mas que não tinham uma visibilidade no campo historiográfico aqui de Brasília, até então. Né? Eles existiam... E a famosa história oficial, né? A famosa história oficial que o senhor fez.
Exato, porque Brasília, ela tem uma história oficial muito forte, né? A história oficial aqui, Isso. ela foi muito forte. Então, eu já tinha alguns colegas na área de sociologia, né? Da área de antropologia. Eu sou formado, a minha formação, graduação foi em ciências sociais, né? Depois do mestrado e doutorado que eu fiz na USP, na área de história, né? História social. Então, alguns colegas, né, como o Gustavo Lins, a Nair, né, já vinham fazendo algumas reflexões, buscando um outro tipo de conhecimento que não aquele oficial, não é? E nós também, não é, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, não é, também partimos, né, para produzir, né, não uma história alternativa, mas uma outra história, né, que trouxesse, né, que retirasse, vamos dizer assim, desse plano secundário, determinados grupos sociais, né, até então E são ignorados. considerados invisíveis, né? E são Isso, considerados invisíveis e que têm história. exatamente, sem visibilidade, não é? E daí então, não é? A gente começa a fazer esse trabalho e depois eu ainda dou um outro recorte, né? E vou trabalhar o que eu chamei de patrimônios subterrâneos em Brasília, não é? Onde é que eles estão localizados, não é? Como é que eles foram construídos, né? E como é que com o Estão desenvolvimento. marginalizados também, né, professor? Que depois da construção de Brasília era Sim, um porque abandono. eu diria assim, eles são ignorados, né? Ignorados porque num espaço com tantos símbolos, né? Sociais tão fortes, uma cidade onde você tem os grandes monumentos, grandes palácios, né? É uma cidade que é construída dentro da perspectiva do modernismo, né? Daqui é uma cidade que foi, do ponto de vista urbanístico, não pensada e colocada em prática por Lúcio Costa, né, um grande arquiteto. Você tem no plano arquitetônico, né, Oscar Niemeyer, né, um grande arquiteto. Tá? E aí você tem. Então, você tem no plano paisagístico também, né? Paisagista. Então, você tem. Foram grandes figuras que vieram para Brasília, né? Foram artistas plásticos, né? Paisagistas. Então, você tem Burle Marx, você tem. São vários, né? Então, assim. Lembrando que Brasília é a primeira cidade do mundo totalmente planejada. Mesmo Dubai, que é uma cidade moderna, planejada, mas Brasília já vem da década de 50, né? Então, Então, foi o anúncio feito pelo rádio. exatamente, ela começa a sua construção em 1956, né? Mas antes a gente tem a capital da Austrália, que é Canberra, né? Uhum. Também foi uma cidade planejada. A gente tem Washington, D.C., também, né? Que é uma cidade planejada. Mas, assim, aqui em Brasília, a gente tem Goiânia, antes tivemos Belo Horizonte, e aí tivemos Brasília, não é? Mas aqui tem uma característica assim, diferente, porque ela vem num momento de muita transformação cultural no Brasil, né? A década de É 50, verdade. tanto no campo Entrou musical. uma brasiliense agora na nossa live, que é a Fabiola Giacomo, que vinha para a Turquia agora esse mês e não deu para vir porque está fechada. Boa noite, Fabiola. Que Professora legal. também, professor. Então, Professor, tem uma pergunta para o senhor. sim. A pergunta é sobre o Gession de Castro, que é um artista plástico que eu assisti, né, uma reportagem falando sobre o Paranoá. Como é que o senhor identificou as telas deles com as narrativas das pessoas, resgatando a memória, a sensibilidade, né? Porque é um momento de dor, né? Que o senhor traz, não só de história, mas também a questão um pouco de sofrimento. E ele retratou nas telas, né? Que o senhor fez esse documentário.
Eu assisti na Então, UNB quando eu era sua aluna. Né, então, nessa pesquisa minha sobre o patrimônio popular, trazer essa noção e experiência, né, de patrimônio popular das pessoas comuns, né, um dos lugares pesquisado foi o Paranoá. Né? E no Paranoá eu tive o grande prazer de conhecer esse artista plástico, né, chamado Gerson de Castro. Né? E aqui eu não tenho o quadro dele, mas olha só, tenho aqui, Ah, certo? tem o livro. Não, Isso lá um CD, um então, DVD. eu fiz um documentário contando a vida dele, não é? E trazendo, Super. retratando a história dele. Isso eu fiz depois da minha tese, porque eu conheci esse pintor, o Gerson, que hoje é um grande amigo, quando eu estava pesquisando para a minha tese. Não é? E aí combinamos de um dia a gente faria, né, um portfólio para ele. Né? Então, eu só não Ah, tenho o quadro parabéns. dele ainda, só para mostrar para vocês. Tá Mas muito caro o quadro do Gession. aqui tem um. Bem, mas então, né? O que foi muito interessante, né, nesse bairro onde ele mora, hoje, antes considerado cidade satélite, depois região administrativa, porque, Eva, foi muito interessante você pontuar, não é? Como é que você define um patrimônio cultural, né, a partir da experiência dessas pessoas, né? Dessas Isso. pessoas mais simples? Porque quem define patrimônio, via de regra, é a elite cultural, a elite política, a elite econômica, não é? E aí, mas esses grupos, eles vão definir patrimônio a partir da sua experiência, né? Conforme os meus estudos apontaram, a partir da sua experiência no processo de construção da cidade. Porque enquanto se construía os palácios e os grandes edifícios, né, a classe trabalhadora foi construindo outros patrimônios, Isso. foi construindo igrejinhas de madeira, escolas de Praça. madeira, as suas casas, né, suas casas de madeira, foram construindo campo de futebol, foram construindo, enfim, eles foram construindo determinados bens culturais, né? E naqueles espaços, eles passaram a desenvolver todo um processo de sociabilidade. Numa igrejinha de Aham. madeira, por exemplo, é onde se realizavam os batizados, os casamentos. Né? Você tinha o campo de Porque a vida continuava, né, professor? Mesmo trabalhando na grande construção de Brasília, né? Como o Exatamente, Juscelino Kubitschek falou, 50 anos em 5. exatamente. Muito Então corrido. assim, nessa pesquisa, eu percebi que patrimônio pensar no patrimônio aqui em Brasília é pensar além desses patrimônios mais oficiais, não é? E Isso. pensar o seguinte, que esses lugares, então, eles são lugares de memória, né? Eles são É o seu lugares de telefone, memória, são tá? lugares de história. E que eles entram num processo também de disputa, porque quando você fala em memória, nós temos que pensar que uma sociedade que tem vários grupos sociais, várias classes, ela tem vários interesses. Então, ela é movida por várias disputas. Né? Então, quando se fala em memória, né, nós entramos num campo simbólico, né, muito forte, que é memória de quem? Preservar a memória de quem? Não é? Então, né, O emocional de quem, né? exatamente, é como Walter Benjamin fala, né? Todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Para ele, é documento de barbárie porque são documentos que não trazem as experiências, não é, dos grupos populares, das pessoas comuns, que não são pessoas tão comuns, né? Como meu orientador dizia. Isso. Elas são pessoas incomuns
porque elas foram capazes e são capazes de mudar o perfil da história, são capazes de mudar o perfil da memória, né? Enfim, de uma sociedade. Né? Então, eu percebi isso no Paranoá, é muito forte, porque eles lutam pela preservação desses patrimônios que eles construíram, né, como igrejinha de madeira, depois um parque vivencial, né, e que são espaços que são ameaçados por grandes grupos econômicos. E eles vão enfrentar, né, essa luta. Por quê? Porque o Paranoá é um antigo acampamento, era um espaço, né, era um canteiro de obras, né, e que um acampamento e que se transformou numa cidade. E essa transformação foi a partir da ressignificação que esses moradores vão dar a esse espaço, a esse lugar, não é? A partir da compreensão deles de que a história deles também era um patrimônio. Porque, então, veja só que coisa interessante, eles saem da ideia de que patrimônio seria só o artefato, o objeto, para dizer o seguinte: olha, as relações que nós estabelecemos entre nós mesmos e entre nós com os outros grupos sociais e nós com o Estado, isso daí é um grande patrimônio, porque se nós conquistamos o direito de permanecer aqui, né, foi através da nossa luta. Então, veja, né, eles vão colocando várias questões para mim, porque o que seria cultura? E tem uma questão também, né, professor? Só um minuto. Merhaba Roshit, Rosquer Diniz, entre um amigo turco. Sabaste, por favor. Professor, caiu a ligação? Ah, não. Não, Professor, não. também tem a questão do direito, né? Porque muitos pessoas que foram para Brasília trabalhar nesse período, depois que Brasília é inaugurada, eles ficam tipo uma pessoa sem democracia, sem votos, sem voz. Isso também atinge muito a memória. Exatamente, porque, né, como eu estava te falando, né, então o que é a ideia de cultura para eles? Cultura para eles é um modo de viver, né? E o modo de viver desses grupos é um modo de lutar também, não é? E é lutar por direitos, direito à moradia, não é? Direito à saúde, não é? Direito à escola e direito à memória, o direito a ter um lugar na historiografia, no cenário histórico e político, né, dessa cidade. Então, como você disse agora, e nesse gancho, como é que você falou, Eva? Essa última questão. Da questão do voto, da questão da democracia, né? Até hoje lutamos, principalmente em Brasília, que é a cidade da política. Há tempos atrás, nesse período, muitos não votavam, acho que não tinha nem título, né? Título de eleitor. Sim. Então, né? Então, essa questão é muito importante. Então, veja, né, e essa questão que você está colocando, nós entramos no campo da cidadania, num campo mais amplo, porque até 1986, todos nós, moradores de diferentes classes sociais, não tínhamos direito ao voto. Nós não tínhamos representantes no Congresso, nós não tínhamos uma Câmara, um parlamento local e não elegíamos o governador. O governador era nomeado pelo presidente da República. Joaquim Roriz foi o primeiro, né? Ser nomeado, então, se eu não me engano. Exatamente. Foi o primeiro, desgraciadamente. Aí é o seguinte... Eu não vou dizer que eu sou amiga, né? Mas a Jaqueline, filha do falecido Joaquim Roriz, eu desenhava para ela alguma roupa. Quando eu era estilista lá no Lago Sul, que é vizinha do Paranoá. Eu não morei no Paranoá, eu morei na Ceilândia e também morei em Taguatinga. Mas eu trabalhei muitos anos no Lago Sul e atendia essa high society, como fala. Então, e as professoras da UNB também. Pois é, eu fiz, inclusive, um documentário, né? Esse documentário aqui
Auroras. Auroras, né? Nesse documentário, Isso. então, eu procuro retratar essa luta, né, dos moradores de Brasília pelo direito ao voto, né? A luta por direitos políticos, né? A luta por existir, né? E isso só existir politicamente, né? Porque se você não tem os direitos básicos, né, de outros brasileiros que viviam, né, nos demais estados, então você é um ser caçado, né, politicamente. Então, se teve que desencadear umas lutas, né, foram lutas políticas, e essas lutas se deram dentro do regime civil-militar, né, que começou em Isso. 64 e termina em 1985, né, com o início do regime civil, né? Então, Isso. aí esse documentário procurou retratar e trazer as experiências, né, de todas essas pessoas, de empresários que lutavam pelo direito à democracia, pelo direito ao Até voto, o Augusto Carvalho, eu assisti, fala um pouco, que Augusto foram, Carvalho, sim, dele e que de ele vários também. Isso. dele sim, porque ele era representativo, né, do Partido Comunista. Então, já na época, né, nós já tínhamos representantes do Partido dos Trabalhadores, o MDB, eu creio que na época a Arena já tinha, acho que era o DEM, enfim, todas as forças políticas, não é? Também entraram nessa luta. Então, esse documentário traz essas diferentes vozes, né? Essas diferentes vozes que vão participar da Constituinte, vão escrever a Constituição daqui do Distrito Federal, não é? E aí, até aí, nós passamos, então, a votar, né? Tem uma Câmara de Vereadores, vamos ter, né, votar também para o Congresso Nacional e para governador, né? Então, você falou do Roriz, era porque, na verdade, a gente lutou tanto e a gente esperava um governo mais democrático e mais popular, né? Mas a eleição é uma relação de força, né? A gente não É determina verdade. que vai ser aquilo, né? E daí... Até para ser professor, até para ser representante de sala da universidade é uma política totalmente. Uma vez me colocaram para eu ser candidata para a sala de aula, não aí na UNB, foi na Faculdade de Projeção. E um monte de alunos falou que não ia votar em mim porque eu era puxa-saco da universidade. Aham. Foi minha primeira candidatura que não deu sucesso. Mas Depois então, disso, nunca mais quis me candidatar em nada. mas olha, mas então, né? Então é isto, né? Quer dizer, então aí, voltando até, né, isso aí faz parte de como nós pensamos a história, porque a gente pensa a história, então, de maneira plural. Então, você tem vários grupos, né, que é uma arena de disputa, é uma relação de força, né, que passa, né, pela questão da memória, que memória preservar, né, que político eleger, né, que representante vamos conseguir, não é? Então, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que ela tem uma diversidade de grupos, né? Diferenças culturais, diferenças políticas, Sociais, política, sociais, cultural. econômicas e etc., né? E então, esse documentário reflete muito isto, né? Ele reflete muito E o isso. documentário também, o senhor ganhou duas músicas, né? De grandes Sim. artistas, que foi Chico Buarque de Holanda, que eu amo. Sim. Então, Apaga de mim esse cálice. Então, o Chico Buarque, né, como sempre, muito generoso. O Gilberto Gil, né, porque essa música é dele e do Gilberto Gil, né? Então, eles Aham. cederam gratuitamente, né, para esse documentário Auroras, né? Agora, e é interessante, Eva, nesse documentário, porque já naquela época, quando eu fiz a filmagem, né? Muito obrigado, Edna. Só um minuto, professor. Agradeça a Edna aí, por favor, leia o que ela escreveu na tela do seu.
Uma aula de história. Ah, obrigado, Oh, obrigado. Edna, de qual lugar do Brasil? Edna Norberto. Sebastião, faz favor. Tá. De qual lugar do Brasil? Edna, acho que é de São Paulo também. Tem muitos seguidores de São Paulo. Que Só legal. para a gente saber o tempo, o relógio, você saber o tempo. Vai que é o seu relógio, tá? Chamei o Sebastião porque ele é tipo meu Sei. diretor. O Edna, o professor José Walter foi o meu professor. E vou falar uma coisa agora em público, tá? Me perdoe. Me reprovou em espanhol na prova de mestrado. Eu chorei, chorei. Olha só, Eva. Ô, Eva, quando há processo de seleção lá na pós-graduação, a gente recebe um número. A gente recebe um número, não é? E eu fiz parte da comissão de espanhol por causa da minha experiência, né? Além de ter Ah, estudado, de ter entrado, vamos dizer, no instituto, não é? Eu morei no México, morei na Argentina, estudei no México, na Argentina, não é? Eu estudei cinema também em Cuba. Então, assim, eu fui a participando. Dona tá saindo de Sabe? mim. Então, eu falo menos portunhol, eu consigo falar um pouco de espanhol, não é? E daí, não é? Eu sempre participava. Depois que eu soube que era você, não é? Porque nós recebemos número. Mas depois disso, eu tenho certeza que você estudou espanhol, porque ontem eu te vi falando espanhol muito bem, viu? Muito obrigada, muitas graças, maestro. E não, É, eu penso que não ha mas foi pasado bom, nada. mas foi bom acontecer. Peguei e fiz uma viagem, fui para a Amazônia e conheci o Sabacha. Agora eu estou aqui na, Olha só, tá na vendo? Capadócia. Tá Tudo tem vendo? um porquê na vida. Mas então, Eva, né, a gente continuando, não é? Então, não o que eu poderia dizer para Do você Chico Buarque, do Gilberto assim, Gil, que emprestou a música. então, do Chico Buarque, não é? E do Gilberto Gil, e dizer assim que já naquele momento o que nos mobilizou a fazer essa pesquisa, não é, sobre a história política, né, das nossas lutas aqui pela cidadania, não é, foi que já naquela época a mídia local já partiu para um negacionismo muito forte em termos da questão política. Já aparecia grupos aqui quando a gente ia caminhar no parque da cidade, até com panfleto assim, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o parlamento local, né? Aqui a Câmara dos Deputados. Aqui já não fala de vereadores, a gente fala deputados distritais, né? Então, é referência ao Distrito Federal, né? Então, Isso. então já naquela época começou o negacionismo da política, não é? E que hoje a gente tem um desdobramento disto, né? Hoje nós temos um desdobramento de algo que começou lá atrás, né? Eu creio que começou desde a partir da eleição do presidente Lula. Já começa todo um processo de desvalorização, né, da dimensão política, né, em uma sociedade. Né? Já começa ali, né, e eu acho que hoje nós vivemos uma situação dramática politicamente, e eu acho que vem de lá. Né? Ela vem desse período que começa e que vai penetrando, né, nas mentes, nos corações, né, e nas instituições também. Né? É Então, verdade, é verdade. então você vai criando um imaginário, né? Um imaginário. O que eu poderia te dizer, Eva, é que durante a minha pesquisa, por exemplo, não é? Eu fiz um levantamento dos filmes sobre Brasília, né? Quem tinha filmado Brasília e filmaram como? Porque eu queria filmar também, né? Como eu filmei, mas eu queria conhecer, né, quais eram as narrativas fílmicas. E foi muito interessante porque eu descobri um acervo belíssimo chamado Cinejornais.
Então, esses cinejornais foram produzidos por empresas que o governo JK construiu para que fossem produzidas propagandas da construção da cidade, propagandas positivas sobre o processo de construção da cidade, né? E aí, esse trabalho era editado e depois encaminhado para os cinemas. Isso década de 50 e de 60, certo? E aí, então, esse material, ele aparecia na grande telona dos cinemas do Brasil inteirinho, antes de começar o filme, era o cinejornal. Então, aí vinha, então esses cinejornais, ele mostrava a vida de príncipes, de reis, de intelectuais, né, de grandes figuras, o prefeito de Nova York. O Papa, né? Também o Papa foi no Brasil, a Lady Di com o príncipe Che Guevara, né? O Che Guevara foi em Brasília. Mas ele vem já depois da cidade inaugurada, já durante Sim, o governo... Jânio Quadro, né? O governo do Jânio Quadro. Do Jânio Quadro. Do Jânio Quadro. Então, aí, como é que eu estava falando? Uma propaganda de Brasília. Essa propaganda, então, né? Ela vai... da análise que eu vou fazer, não é? Certo? Eu vou perceber que nesses documentos fílmicos, né, a câmera ela estava sempre centrada nos grandes monumentos ou então nas grandes figuras da República. Era no JK, não é? Ou era no grupo técnico-científico da construção da cidade, certo? Mas, assim, o trabalhador ele era secundarizado. Então, era muito raro você encontrar um enquadramento que mostrasse o trabalhador. E aí, o que eu fazia com o equipamento, eu aproximava e eu via nos andaimes os trabalhadores. Em outros momentos, não. Em outros momentos, quando eles mostravam, porque vinha uma narrativa, né, vinha uma voz em off, dizendo que os gigantes nunca descansam. Aí vinham assim, passavam a imagem, né, do JK caminhando assim, o dia amanhecendo nos andaimes, né, junto com os engenheiros, etc. E no fundo você via os trabalhadores, não é? Bem, mas aqui muito ali, teatral, né? Teatral. Exatamente, mas aqui e ali você acabava vendo o trabalhador. Então eu fui fazendo a indagação. Por que a câmera escondia? Né? E às vezes ela tentava esconder, mas ela tinha que mostrar, porque o canteiro de obras estava repleto de trabalhadores. Então, quando ela mostrava, vamos dizer, né, os dirigentes políticos, eles acabavam aparecendo como cenário, né? Eles apareciam como cenário. E naquela época a gente ainda não tinha, a questão do áudio era complicada. Ainda. Até hoje, eu estou falando, está dando eco aí, né? 57. Até não. Hoje eu estou falando, está dando eco ou não? Não. Aqui, acho que eu tenho impressão, porque eu peguei um espaço grande aqui de casa, eu estou morando numa casa, e aí acho que eu peguei um espaço maior, não fiquei ali no meu escritório, eu achei que estava um pouco... não ia ficar bem. Bem, mas então, Não, mas está ótimo. Mas é que eu quero... E, professor? Então, só um momentinho, só para eu concluir. Então, aí, esses documentos, então, fílmicos, né? A partir deles, então, né? Eu fiz uma análise, né? Em que eles eram extremamente importantes. Por quê? Porque quando eles escondiam, eles mostravam também a classe trabalhadora. Não é? E porque eram documentos ambíguos, né? Eles carregavam em si uma ambiguidade e que era de extremo valor. E depois a cinematografia que veio, não é? Veio com vários coisas, Joaquim Pedro de Andrade, com Tradições de uma Cidade Nova, né? Com outros. Mas é sempre assim, interessante mostrar que não estou dizendo o Joaquim Pedro de Andrade, não, né? Mas outros que vieram, né, da década de 60, depois que sai dessa fase dos cinejornais, é muito interessante porque eles sempre partem assim,
Brasília não existia nada, era só cerrado e tal. Mas, na verdade, aqui existiam Minha sociedades, tinha fazenda, sociedades é. camponesas, aqui existiam fazendas, né? As sociedades indígenas já não estavam mais aqui. Mas, enfim, você tinha as cidadezinhas aqui perto, como Braslândia, né? Você tinha Planaltina. Planaltina, né? Lusiânia, certo? Então, e eram lugares, inclusive, que os trabalhadores que vieram para cá na época, né, passaram a frequentar em busca de lazer, né? Ou mesmo para Isso, satisfazer as cachoeiras aí do lado. e para satisfazer determinadas necessidades, né? Então, então é isso. Você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi também. Não, ótimo, eu amo a história de Brasília. Eu tenho vários livros aqui comigo, da professora Tereza Negrão, eu tenho um livro, está até ali, já peço para o Sabache mostrar. Ela também tem um da Nazaré Tugnoli, que é uma jornalista que pesquisa Brasília, e da Palmeirinda Donato, dois livros grandes, assim, bem, como que eu posso dizer? Livro de colecionador, de historiador que ama história. Aham. Como tem 7 anos que eu não tô na área de história, né? Estou aqui na Turquia e eu estou na história, entre aspas, assim. Porque aqui também a terra bizantina, otomana. Como o senhor sabe, eu tenho um canal no YouTube, que Sim, essa live vai. mas você está você tá fazendo história, porque a história, por Walter Benjamin, a história, Eva, é experiência, né? E aí, do encontro da experiência com a memória, você tem a narrativa histórica, né? Porque todos Isso, nós somos sujeitos da história, né? Para somos ele, sujeitos da né? A história, história representações. exatamente, né? Então, né? Porque ao trabalhar, né, com os grupos populares é muito isto, né? A partir dessas memórias, né? Articulado então com a experiência que eles trazem, é que eu consigo trazer uma outra história, né? Desta cidade e de outros temas que eu pesquiso também. Por exemplo, eu agora estou trabalhando com povos e comunidades tradicionais, né? Estou Isso orientando que eu ia teses, até falar agora, que estou é a orientando comunidade Pomerano. exatamente, não é? Então, assim, não é? Eu já estou desde 2006 trabalhando no Espírito Santo, não é? Com as comunidades pomeranas, que são os pomeranos, eles constituem um grande grupo numeroso que veio da antiga Prússia, não é? E migrou para o Brasil na segunda metade do século XIX, quando se desenvolve no Brasil uma política de branqueamento, né, da sociedade Isso. brasileira. E aí, né, aí vieram para cá, né, falantes da língua alemã, falantes do Hunsrück, falantes da língua pomerana, falantes do tirolês, né, vieram do sul da Áustria, falantes de variedades da língua holandesa. Então, vieram vários grupos germânicos, vários grupos de falas germânicas vieram se constituir em comunidades no Espírito Santo. Eles foram para o Rio Grande do Sul, foram também para Santa Catarina, enfim. Bem, então, em 2006, eu chego lá para realizar minha pesquisa e o grande debate lá no Espírito Santo, na Serra, em Santa Maria de Jetibá, Maria do Jetibá. era a implantação do ensino da língua pomerana. Então, eu abracei esse tema também, né? Eu abracei esse tema desde o ponto de vista da história, para trabalhar com a história, com a memória, com a oralidade, não é? E então, né? Então, falar de uma... É um desafio, né, professor? Um desafio, tanto para o senhor como pesquisador, como para Claro, eles, porque claro, colocar uma exatamente, Eva. língua no Brasil, que é Claro, a nosso idioma português, colocar uma língua, tem claro. os preconceitos, né? Sim, Existem os então, Eva. preconceitos. Não, e para mim foi assim muito legal porque eu já trabalho num campo interdisciplinar, né? No campo disciplinar. Então eu passei a dialogar com os linguistas, né? Passei a dialogar com os Uhum. linguistas. Então tem o Ismael Tresma, né? O Irineu Foster,
tem o Anivaldo Kuhn, são todos eles pomeranos, né? Assim, são os meus interlocutores. Então, a gente fez, né, um trabalho conjunto, né? Porque eu não falo sobre, a minha pesquisa não é sobre, é com. Né? Eu trabalho com eles, né? Com os pomeranos, com os trabalhadores aqui em Brasília, porque eu só consigo construir se eu dialogo com eles. Né? E buscando dentro desse processo de você trabalhar com a oralidade, você tem que lutar para construir uma relação horizontal, né? Estabelecer uma horizontalidade nessa relação e não pegar a câmera, né, virar de cima para baixo ou com a sua voz autoritária de um pesquisador, né, ou com um gravador também, né, essa coisa. Então, e lá aconteceu então algo que eu fui aprender essa história e recuperar que o Brasil se diz oficialmente é quase que um país, quase não, é um país monolíngue, né? E aí eu fui descobrir que nós temos as nossas línguas indígenas, nós temos mais de 200 línguas indígenas, mais de 50 e o línguas. Calunda, né, professor? A comunidade Calunda em Brasília também. Sim, olha, nós temos mais de 50 línguas de imigrantes, não é? E que ali eu estava num universo, né? E eu passei a estudar, então, esse fenômeno do bilinguismo. Né? E aí eu fui conhecendo como é que eles eram desclassificados porque eles nasciam falando uma língua que não era portuguesa. Eles só iam aprender a língua portuguesa aos 7 anos, quando ingressavam numa escola. Porque na zona rural, ainda anos atrás, não tinha, né, escola, né, para eles. Então, eles tinham que se deslocar. Só depois que foram aparecendo as escolas, né, rurais, e os professores não eram bilíngues. Porque também, naquela situação, você não formava professores pomeranos. Porque se eles não tinham acesso à escola, vinha sempre, era um professor de fora, né? Um falante só de português. E aí você vai ter cenas, não é? de preconceito, né? Compreensões equivocadas, né? De achar que o aluno tem dificuldade para falar português porque ele fala uma outra língua. Quando é comprovado... Professor, só desculpa, a Josiane Vieira entrou. A Josiane foi sua aluna também. A gente estudou junto na mesma sala. Ah, que legal. Tá? É muito aluno, não dá para o senhor lembrar todos, mas o cabelinho curto lembra, né? Porque do tempo que eu fui sua aluna até hoje, o cabelinho curtinho. Não é possível, gente. Então, né? Josiane, bem-vinda, historiadora de Brasília, Distrito Federal. Hoje nossa live super cultural com o professor José Walter Nunes, lá da UNB, que, olha, puxava nossa orelha nesse trabalho. Que nada, não era assim, não. Mas aí era. Mas então, Eva, né? Então eu chego num momento, né, que eles têm, né, eu vou trabalhar, né, porque era uma cultura que tinha uma forte oralidade, né, a arte pomerana, né, a narrativa deles é uma verdadeira arte, né, que eles têm de narrar, né, esse passado deles, não é? Então, e eles tinham uma língua então que era tido como uma língua da roça, não era uma língua da civilização, né? E ali eu chego naquele momento da efervescência de criação de um dicionário da língua pomerana pelo professor Ismael, de formação das professoras bilíngues, né? A universidade lá do Espírito Santo, não é? Formando professores e professoras, não é? Pomeranos, né? E pomeranas. Então, assim, era uma efervescência. E eu falei, nossa, eu vou entrar, né, nessa discussão. Então, foi a partir daí, então, depois de 10 anos lá na comunidade, que eu fiz um filme chamado Fala, Pomerano Fala. Eu não estou aqui agora. Não, mas é que, professor, a Josiane escreveu algo para o senhor. Leia aí. Josiane, uma honra. Olha, gente, eu que agradeço a presença de vocês, tá? Eu agradeço e eu aprendi muito com vocês também na sala de aula, né? Nos nossos diálogos, né? Eu estou sempre um aprendizado permanente, tá?
tá? Porque, Eva, né? Então, só voltando à questão dos pomeranos, então, hoje, né, passar que de 2006 para hoje, né, foram muitos enfrentamentos, né, muitas dificuldades, mas hoje é uma realidade, né, o bilinguismo na escola. Né, lá em várias cidades, né, que de fala pomerana, em Santa Maria, onde eu centrei mais a minha pesquisa, No do Jetibá, meu né, trabalho, Espírito Santo. 85% dos moradores, eles falam pomerano, né? Então, o E filme... como eles criaram como eles criaram o alfabeto, a questão do livro didático, Sim, eles foram... dicionário. Exatamente, porque o Ismael Tresma, né, esse linguista, ele já tinha trabalhado com comunidades indígenas, né? Ele estudava as línguas indígenas, então ele tinha uma experiência. E ele falou assim, olha, se eu estudo outras línguas, eu vou estudar a minha língua materna, né? Vamos dizer assim, a língua materna dos pomeranos praticamente a língua pomerana. Eles falam primeiro né? Vai cair. Eles falam Vai primeiro falar. o pomerano e depois a língua portuguesa. Então, assim, para mim foi uma grande descoberta, né? Saber que aqui no Brasil, né, nós temos, então, essa diversidade linguística, né? Etnolinguística, né? E que os pomeranos faziam parte disso daí, e ao reconhecer a língua, trazer a língua pomerana, né, para a escola, era legitimar, reconhecer o direito, né? O direito a essa memória, a essa história e a esse presente. Né? Por quê? Porque, Eva, pensar o passado ele é importante para a gente compreender o presente. Né? Então, para É você verdade. entender o presente, é preciso o passado. E os pomeranos trazem muito forte, né, a sua história, desde quando eles embarcaram lá no Porto de Hamburgo para vir para o Brasil, e aqui chegando, enfrentar a floresta, enfrentar todas as dificuldades, e ali naquele momento, né, reconhecer dimensões da cultura. O município, né, era um distrito, se transformou num município, as eleições lá, né, as lutas políticas se dão entre eles, pomeranos, né? Então, já são eles, são eles que definem. E a escola hoje, e a escola bilíngue é uma realidade. E nesse processo eu descobri que lá não é só a questão do bilinguismo. Eu fui descobrir que lá tinha pessoas que falavam 3, 4 línguas. Falavam o luxemburguês, falava o Ronswick, falava pomerano e falava português. Português. Então, Porque o português é uma língua muito difícil, professor. Eu que estou aprendendo aqui o turco, por exemplo, nossa, eu quero falar tipo português e eu vejo que é muito difícil nossa língua. sim. Então veja, né? Então, quando para mim foi uma grande descoberta, não é? Que ao lidar com essas várias línguas, né, o quanto é importante o multilinguismo, o quanto é importante o plurilinguismo. Então, hoje a minha pesquisa lá com eles está direcionada para esse ângulo, né? E eu estou trabalhando, então, agora, as relações entre esses vários grupos e a língua portuguesa. Né? Então, agora, né, os pomeranos, a partir da minha experiência com eles, né, eu continuo com eles, mas eles agora articulado com essas outras línguas, né? Dos casamentos que tem entre eles, né? Por que as outras línguas? Por que a língua pomerana se transformou numa língua franca lá, né? E, enfim, sabe, quer dizer, é um trabalho assim muito muito interessante, não é? E que eu conto com o apoio da universidade, né, é um grupo, né? E quando, É um como grupo eu, de estudo. exatamente, como eu trabalho com a linguagem audiovisual, você fazer um filme, principalmente, é um trabalho de equipe, né? Eu faço a É direção, porque precisa de não é? editor, narrativa, os personagens, é muito trabalho, eu imagino. Exatamente. Professor, Sim. como a gente está no Instagram, e eu falei da questão, né? Que eu tenho o horário do Instagram,
Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração sua sobre a universidade pública, né? Porque Uhum, aqui na Turquia, por exemplo, teve 1 milhão de pessoas tentaram o vestibular agora nesse último mês. uhum. E poucos conseguiram entrar com a prova tão difícil. Então, a universidade pública está difícil de entrar ou é as pessoas que estão estudando pouco? Não, Eva. Olha, deixa eu te falar, não é? Na minha época, quando eu fiz, né, porque eu entrei na universidade no início da década de 70, né? Em 71, né? Eu sou bem antigo, então eu entrei no início de 71, né? Na UNB. Né? Naquela época era muito mais difícil, não é? Então, mas nós passamos a ter uma expansão do ensino superior no Brasil, já, entendeu? Na década de 90, né? Já na década de 90, nós começamos a ter uma expansão, né, de vagas, sem necessariamente ser acompanhado de uma expansão de contratação de professores, né? Isso gerou muitos problemas. Mas depois, na década de... Né, agora, quando nós entramos, a partir de 2003, 2004, já durante o primeiro governo Lula, então já passou a ter contratação de professores e se iniciou a expansão de vagas aqui na UNB. A universidade não funcionava, né, em turno noturno, não é? Passamos a ter. No governo Lula foram criadas, né, mais de uma dezena de universidades, né? Tudo universidades públicas, né? Universidades públicas, algumas universidades temáticas, né? Algumas universidades como a Lá Unilag. no Maranhão, por exemplo, Como? abriram universidade só falando sobre o biodiesel, que está Então, crescendo muito no estado do Maranhão. Então, né? E além disso, além dessa expansão numérica também, se buscou também expandir para determinados grupos sociais, como, né, são as cotas, né? As Isso. cotas chegaram para ficar, quer dizer, né, as cotas chegaram para ficar até quando for necessário, né? E isso expandiu. Hoje você entra na UNB, a UNB está colorida, né? Então, enquanto Isso. você tinha uma população apenas branca, não é? Hoje, né, se começou lá, quer dizer, eu acredito, eu poderia dizer assim, se começa um processo de descolonização, né, em termos de acesso, né, à universidade pública, né, que começa. Então, né, e aí também todo um debate sobre a cultura indígena, todo um debate sobre a cultura negra no Brasil, não é? E todo esse debate, como descolonizar o saber, né? Que nós E também carregamos. tinha os imigrantes, né? Eu sou imigrante Exatamente. aqui, também tinha Estava assim, a Ana Camila, lembra a Ana Camila lá da Colômbia? quem? Cabelo cacheado? Ana Quem? Camila. Ah, Ana sim, Camila estudava lá da Colômbia, sim, estudou com a claro, gente, claro, me acordo dele. fazendo mestrado. Sim, sim. Então, Nossa, eu estou lembrando de todas as suas alunas. Então, é mesmo, né? Então, Eva, né? Então, veja só, né? Se você me pergunta, não é agora, hoje, o que está acontecendo? Não é? Nós estamos sem recursos financeiros, né? As universidades todas estão vivendo um momento grave, um momento seríssimo, não é? Um momento sério, por quê? Não é? Como é que eu diria assim para você? Não é? Não há uma política de educação no país. Não é? Não há, desde a assunção desse último governo, desde o governo atual, não há uma política de educação. Né? As universidades estão sem recursos para pesquisa. Não é? As nossas agências de pesquisas estão desestabilizadas. Quer dizer, nós estamos numa situação, um momento muito grave, né? De uma luta de resistência mesmo, né? De uma luta de resistir para existir.
né? Resistir para Professor, vem resistir. meu diretor. Vem meu diretor. Vou agradecer o senhor, porque está faltando 3 minutos, que eles cortam. Se a gente quiser continuar, se eu tiver outras, mais considerações, a gente tira essa live e faz uma outra live. Tá legal. Tá ótimo. Daqui 10 minutos. Tá. Eu 5 minutinhos, que eu tenho que fazer assim, igual o intervalo da universidade. Vamos tomar água, ir no banheiro. Então, Aí eu salvo, eu quero isso, eu agradecer. salvo essa live e aí a gente faz outra caso o senhor queira. Tá, a gente combina assim, tá bom? Ô Eva, Então, ok? eu quero. Você quer que salvar essa e começar outra? Isso, porque eu preciso salvar. Entendi. Porque eu vou Tá. compartilhar depois a minha. Quem está presente, eu vou compartilhar também no YouTube, no meu canal YouTube, Eva Oliveira e Savas Casle, História Ok. Cultural Conhecer Cultura. Tá bem? Então, essa primeira live agradeço a sua presença, a presença de todos, o seu momento, sua disponibilidade, uma aula de história, de memória, Intervalo 10 minutos. tá bom? 10 minutos de intervalo. Tá ok, então. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada.